Olá, então hoje é uma quarta-feira, vou continuar o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Por enquanto, estamos na introdução, que é um texto muito importante. Muitas pessoas não leem a introdução e deveriam, porque a importância da introdução é muito grande. O título do vídeo de hoje vai ser O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Introdução 2, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos, parte 2. Parte 2 porque como é um trecho, o 2, Autoridade da Doutrina Espírita, é um trecho longo, aliás, é um texto longo e importante, mesmo eu escolhendo os trechos, né, eu faço isso, que o meu objetivo é falar a essência, mas também que você que assiste acompanhe meu estudo no livro. Mesmo eu escolhendo, são muitos trechos, então hoje é a parte 2, a última. Recomendo, se você não assistiu a parte 1, que assista. Recomendo que assista. Mas essa parte 2, na minha opinião, é claro, é um texto só, né? Tem introdução, desenvolvimento, conclusão, mas os trechos da parte 2 são muito importantes. Mas é claro, são desenvolvimento da parte 1. Então vamos lá. O primeiro trecho que eu vou ler já é um trecho muito importante. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Por exemplo, há pessoas que se virem assinado o nome de Jesus. Nossa, a pessoa vai, na hora ela vai fazer o que está ali, mesmo que estiver falando para ela pular do penhasco. E é uma pessoa totalmente insensata, indisciplinada, porque é uma pessoa que se orienta por nomes e não, como Kardec diz aqui, o primeiro controle é sem contradita, o da razão. Ele fala de bom senso, tanto que Kardec é conhecido como o bom senso encarnado, né? E esta é uma primeira passagem. Todo esse texto é justificativa para a crítica que outras religiões fazem ao Espiritismo, dizendo que Moisés criticava a comunicação dos espíritos. Por isso que ele proibiu. Ele proibiu porque o povo naquela época era muito mais indisciplinado que hoje, né? Hoje, estamos no século XXI, né? Muito tempo depois. Mas mesmo assim, há pessoas indisciplinadas e por isso há essa orientação. Agora, há pessoas que são tão indisciplinadas que não estudam, não leem, fazem tudo do jeito que querem, né? Infelizmente. Continuando. A única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas
espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Lembro aqui que Kardec, né, que era um estudioso, além de professor pedagogo, ele tinha conhecimentos científicos, ele colocava médiuns em salas diferentes, totalmente... os médiuns não tinham relação entre si, né? Ele os colocava em salas diferentes, fazia as mesmas perguntas e analisava as respostas. Se houvesse contradição, como ele mesmo disse aqui, se houvesse contradição ele perceberia, né? Provavelmente às vezes podia acontecer, mas eu acredito que na maioria das vezes não. Tanto que há respostas no Livro dos Espíritos, por exemplo, que os Espíritos falam: isso já vos falei em tal pergunta. E só ele sabia que ele tinha feito essa pergunta. Então, é a razão, o controle da razão. Na nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. Eu comecei a aprender com Kardec, depois na universidade fiz letras, fiz mestrado. Então eu entendo que seja a pesquisa, a importância da pesquisa. Para afirmarmos uma coisa, temos que pesquisar. Kardec fez isso. Ele, até vai ser falado abaixo, né? Ele era francês, mas as comunicações que estão no Evangelho, no Livro dos Espíritos, né, foram comunicações recebidas não só na França, mas como em outros países da Europa, né, de outros países. Ele fala isso. Então vamos continuar lendo. É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocando a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações, que há uma tendência para entrar numa nova via, e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Este vídeo eu sempre recomendo para assistir de novo, mas as passagens são tão interessantes, tão importantes para o Espiritismo, são noções básicas que infelizmente muitos não têm, a maioria não tem. Então eu peço que o vídeo seja visto desde o começo. Continuando. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema prudência. Só abordam as grandes questões da doutrina de maneira gradual, à medida que a inteligência se torna apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. Muitas pessoas, bom, eu já disse no começo, né? Há pessoas que, se um espírito assinar lá Jesus, elas ficam todas, né? Não, mas a pessoa tem que usar a razão. Primeiro, será que um espírito, por exemplo,
se apresentar a mim como Jesus, eu já vou desconfiar. E eu sei das minhas qualidades. Eu sigo Kardec, eu me oriento por Kardec e principalmente por Jesus. É uma coisa só, na verdade. Mas eu desconfiaria, né? Então, um espírito superior, um espírito mais elevado, ele é objetivo. Ele não vai falar, nos aconselhar sobre números da loto, sobre namoro, né? Bom, tudo isso aprendemos estudando Espiritismo e tendo como orientação o controle da razão. Não será pela opinião de um homem que se produzirá a união, mas pela unanimidade da voz dos Espíritos. Não será um homem, e muito menos nós, que qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Nem será, tampouco, um espírito, vindo impor-se a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos, comunicando-se sobre toda a terra, por ordem de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Nisto está a sua força e a sua autoridade. Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável. E foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só. Vamos dizer assim, o defeito, o ponto negativo de todas as outras doutrinas. Elas repousam sobre a cabeça de um só, né? Infelizmente, as doutrinas que se dizem cristãs atualmente nem estudam os ensinamentos de Jesus. E o Espiritismo resgata os ensinamentos de Jesus, né? O Espiritismo resgata o controle pela razão. Volto a dizer, ouçam este vídeo novamente desde o começo. E para terminar, a opinião universal. Eis, portanto, o juiz supremo, aquele que pronuncia em última instância. Ela se forma de todas as opiniões individuais. Se uma delas é verdadeira, tem na balança o seu peso relativo. Se uma é falsa, não pode sobrepujar as outras. Nesse imenso concurso, as individualmente desaparecem. E eis aí um novo revés para o orgulho humano. Trecho, repito novamente, trecho este muito importante, fala do controle pela razão, né? Ele explica, Kardec já explica aqui, que não devemos acreditar em tudo que os espíritos falam. Então eu peço que você que assiste ao meu vídeo, porque eu sei que há pessoas que assistem, peço que você possa compartilhar com outras pessoas, porque essas noções são necessárias a muitas pessoas. A maioria dos espíritas é muito indisciplinado, inclusive médiuns, passistas, dirigentes, né? Poucas são as pessoas que seguem a codificação espírita feita por Kardec e que tem relação com Jesus. Bom, eu agradeço muito por você ter assistido a este vídeo. Peço que você curta este vídeo, peço que você se inscreva no meu canal, peço que você assista aos outros vídeos, né? Eu estou fazendo um estudo do Evangelho, peço que você acompanhe, mas anteriormente há outros vídeos,
Peço que você curta outros vídeos também. E peço que você veja, analise os links que eu vou colocar abaixo do vídeo. São links dos sites que eu fiz para divulgar os meus e-books. E também há links das minhas redes sociais que eu gostaria muito que você adicionasse e que nós pudéssemos conversar, ou pelas minhas redes sociais, ou por comentários abaixo do vídeo, aqui mesmo no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.